O piso de mármore do aeroporto refletia as lâmpadas fluorescentes, criando manchas difusas de luz que dançavam pelo chão. Marina Stepanovna parou no meio do fluxo de passageiros, apertando com força a alça da mala como se ela fosse sua única âncora em meio a um mar revolto. Os anúncios ecoavam pelos alto-falantes, mas as palavras se perdiam no burburinho das vozes, dissolvidas antes de chegar à sua consciência. 17 anos sem voar, o pensamento cruzou sua mente como um relâmpago. A última vez tinha sido com Vitalik, rumo à Crimeia, quando Artenka ainda era um menino pequeno. Naquela época, o painel de embarques piscava com dezenas de números, siglas e nomes de cidades. Agora, tudo parecia se mover em ritmo acelerado. Pessoas, malas, informações nas telas. Uma onda de ansiedade começou a subir pela garganta de Marina. Ela estava atrasada e não fazia ideia de onde ficava o balcão de check-in do seu voo. Desculpe, precisa de ajuda? Uma voz masculina grave soou ao seu lado. Marina virou-se e deu de cara com um homem alto, vestido em um casaco azul escuro, que a observava com um meio sorriso discreto. Na mão, uma pasta de couro, no ombro, uma bolsa de viagem impecavelmente arrumada. Seu olhar era atento, mas sem invadir seu espaço. Vou para Moscou, mas não consigo encontrar onde fazer o check-in, disse ela com um tom hesitante, envergonhada por sua própria insegurança. Voo 217? Confirmou o desconhecido. É no outro extremo do terminal. Vamos, eu também vou para lá. Eles começaram a caminhar pela multidão. O homem se movia com segurança, esquivando-se de passageiros e carrinhos de bagagem, enquanto Marina tentava acompanhá-lo, observando-o com curiosidade. Fios prateados nas têmporas, queixo firme, rugas finas ao redor dos olhos, marcas de risos, não de tensão constante, como as que ela mesma carregava. Sou Sergei, apresentou-se ele sem diminuir o passo. Sergei Mikhailovich. Voa com frequência? Marina, respondeu ela, engolindo o patronímico. Não, quase nunca. Na verdade, nunca vou. É a primeira vez em muito tempo. Sergei assentiu com compreensão, sem fazer mais perguntas. O balcão de check-in ficava no lado oposto do terminal, e Marina já imaginava o pior: perder o voo, a viagem cancelada, o trabalho comprometido. Mas, para sua surpresa, eles chegaram a tempo. Sergei esperou até que ela recebesse o cartão de embarque e só então se dirigiu ao guichê ao lado. Dia ter um agradecimento, pensou Marina, já se afastando com os documentos em mãos. Mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Sergei terminou seus trâmites e a alcançou. De repente as palavras saíram sem filtro. É a primeira vez em 17 anos. Da última vez meu filho era só um bebê. Agora ele já tem 16. E eu, estou indo para um curso de atualização. Sou contadora. Juntos passaram pelo controle de segurança. Sergei não apressou Marina, não demonstrou impaciência e ainda ajudou a organizar seus pertences nas bandejas. Sua calma era contagiante, e ela sentiu a tensão aos poucos se dissipar. Sou engenheiro civil, comentou Sergei quando chegaram à sala de embarque. Vou a uma conferência. Fora isso, temos muito em comum. Tenho uma filha de 22 anos. Só que no meu caso, voar faz parte da rotina. E não dá medo? Escapou de Marina. Nas primeiras vezes eu tremia como uma folha, admitiu ele com sinceridade. Depois a gente se acostuma. Embora às vezes quando pega uma turbulência, parece que é tudo de novo. Seu sorriso era quente, sem nenhum traço de condescendência, e Marina não pôde evitar retribuir. Pela primeira vez em 2 anos, desde a morte de Vitalik, ela conversava com um homem sobre algo que não fossem planilhas ou declarações de imposto de renda. A sala de embarque enchia aos poucos. Ao lado deles, uma senhora idosa, vestida com um casaco cinza impecável e um chapéu de tricô com um broche em forma de livrinho, sentou-se com cuidado em uma das cadeiras de plástico duro. Licença, moça, dirigiu-se a Marina. Minhas pernas já não aguentam mais, e ainda faltam 30 minutos para o embarque. Claro, apressou-se Marina, fazendo espaço e ajudando a senhora a acomodar sua pequena bolsa. Muito obrigada, agradeceu a mulher com uma entonação que remetia aos tempos de escola, aquela cadência inconfundível de professora que nenhum aluno esquece. Marina Stepanovna, apresentou-se Marina, sem saber por que deu seu nome completo. E este é Sergei Mikhailovich. Vão para Moscou? Perguntou a senhora, observando-os com um interesse quase avaliador. Sim, para um curso, respondeu Marina. Só que, tenho um medo danado. Minha querida, com meus 68 anos, já voei tanto que daria para dar a volta ao mundo, disse a senhora com um sorriso tranquilo. Na juventude, meu marido era piloto militar. Viajava de um lado ao outro do país para vê-lo, de Vladivostok a Minsk.
Quando o avião balançava, todos ficavam pálidos, mas eu recitava Pushkin. A poesia calma até as piores turbulências. Sua voz, baixa e um pouco rouca, tinha um tom tão sereno que Marina sentiu-se transportada de volta à sala de aula, onde tudo fazia sentido, onde existiam verdades absolutas e o bem sempre vencia o mal. O primeiro passo é sempre o mais difícil, continuou a senhora. Depois a gente se acostuma e até passa a gostar. Lá de cima, tudo parece diferente, as cidades, as pessoas, até os próprios problemas. Serguei, que ouvia a conversa em silêncio, interveio de repente. Quando você está acima das nuvens, o mundo parece outro. Olha para baixo e vê um campo enorme de neve. E o sol sempre brilha, mesmo que lá embaixo esteja chovendo e tudo seja cinza. Que maneira poética de descrever, jovem, aprovou a senhora com um aceno de cabeça. Por acaso não é da área de letras? Sou engenheiro, respondeu Serguei com um leve constrangimento. Da construção civil. A senhora estreitou os olhos, examinando-o com crescente curiosidade. Me permita uma pergunta. Sua família não seria Kolesnico? Serguei congelou, claramente surpreso. Kolesnico, confirmou. E como a senhora sabe, meu Deus? Sérgio Kolesnico? Exclamou a senhora com genuína alegria. Escola número 12, turma de 1998. Eu era sua professora de russo e literatura. Quase 25 anos se passaram, e ainda me lembro dos meus alunos, especialmente daqueles que escreviam redações tão boas que davam vontade de publicar. E depois, de repente, virou engenheiro. Serguei a observava com crescente espanto, como se tentasse reconectar as peças de um quebra-cabeça. Ludmila Petrovna, o lago, murmurou ele, incrédulo. Não pode ser, a senhora não mudou nada. Marina assistia à cena com um sorriso discreto. Uma sensação estranha, quente, se espalhava por dentro dela. Era como se o mundo, de repente, tivesse ficado menor e mais acolhedor. Um encontro ao acaso unindo passado e presente de pessoas que até então eram completas estranhas. Está tentando enganar uma velhinha, Sergei Mikhailovich? Riu Ludmila Petrovna. Mas é bom ouvir isso. Então, os dois estão no meu voo? Que coincidência! Vou visitar minha filha e fazer uns exames. Meu coração anda me dando trabalho. Então, nós três vamos juntos? Surpreendeu-se Marina, sentindo um alívio inesperado com a ideia. O anúncio de embarque soou pelos alto-falantes. A movimentação aumentou, e todos se dirigiram para a saída. Parece que o destino quis nos juntar, disse Serguei, ajudando Ludmila Petrovna a se levantar. Que tal irmos juntos? Afinal, como dizem, no ar só há um caminho. Marina assentiu, percebendo para sua própria surpresa que o medo do voo havia desaparecido. Era como se o avião, antes uma máquina de metal pronta a despencar a qualquer momento, tivesse se transformado em um navio seguro, capaz de levá-la a uma nova margem. E o mais incrível, ela não estava sozinha nessa travessia. Caminharam juntos em direção à aeronave, 3 passageiros casuais unidos por fios invisíveis. O destino os aguardava à frente, um voo que mudaria suas vidas para sempre. Ao entrarem na cabine, um cheiro indistinto os recebeu, algo entre o plástico dos assentos e o aroma antisséptico do ar-condicionado. Marina acomodou-se junto à janela, apertou o cinto com mãos trêmulas e agarrou os braços da poltrona como se eles fossem sua última âncora. Ao seu lado, sentou-se Ludmila Petrovna, do outro lado do corredor. Serguei observava-a com um olhar que parecia dizer: você não está sozinha. Trocaram um silêncio cheio de significado. Respire fundo, Marinocha, sussurrou a professora aposentada, inclinando-se levemente em sua direção. E olhe pela janela. Você sabe por que o céu é azul? É a física pura, as moléculas do ar dispersam a luz solar. Marina esboçou um sorriso fraco. Aquela estratégia pedagógica, distrair com uma pergunta, a transportou de volta aos tempos de escola. As reuniões de pais quando Artyom ainda era um menino pequeno e obediente. Eu sei que é bobagem ter medo, confessou baixando os olhos. Mas não consigo controlar. Não é bobagem, interveio Serguei, esticando o braço sobre o corredor. O medo tem seu propósito. Ele nos mantém alertas, completou Ludmila Petrovna, ajustando os óculos com um gesto firme. Sempre dizia aos meus alunos: não temam o desconhecido, temam as oportunidades que deixaram escapar. Os motores rugiram, e a aeronave começou a manobrar em direção à pista. Marina fechou os olhos. Uma onda de ansiedade apertou seu peito, como antes de um mergulho em águas geladas. Não percebeu quando a mão enrugada, porém quente, de Ludmila Petrovna cobriu a sua fria e tensa. Conte-me sobre seu filho, pediu a idosa com uma voz que era ao mesmo tempo comando e carinho.
16 anos, uma idade tão complicada, suspirou Marina, forçando-se a focar na imagem de Artyom em vez do barulho ensurdecedor dos motores. Ele é inteligente, mas depois que o pai morreu, fechou-se. Tem sua própria vida, e eu me sinto como se estivesse do lado de fora, olhando através de uma janela embaçada. O avião ganhou velocidade. Marina sentiu o corpo pressionado contra o encosto enquanto os dedos se cravavam nos braços da poltrona. Os segundos se esticaram como borracha até que, de repente, veio uma estranha leveza. Estavam no ar. Lembra-se de seu ensaio sobre Natasha Rostova? Perguntou Lyudmila Petrovna a Sergei, quando a aeronave finalmente se estabilizou na subida. Você escreveu que as provações não a quebraram, mas a tornaram mais forte. O engenheiro corou, um gesto tão inesperado em um homem de sua estatura que Marina não pôde evitar um sorriso. Isso foi na escola, Lyudmila Petrovna desdenhou ele, como se tentasse afastar a memória. Como a senhora lembra dessas coisas depois de tantos anos? Uma professora nunca esquece seus melhores alunos, respondeu ela com um brilho nos olhos. Você era um jovem tão promissor, escrevia poemas. E agora um engenheiro. Fez uma pausa, observando-o com curiosidade. Embora até na construção há poesia. Criar algo que perdurará por décadas. Marina ouvia aquele diálogo como se estivesse assistindo a um filme, gradualmente esquecendo seu próprio medo. A imagem de Sergei ganhava camadas. Aquele homem seguro, de voz firme, já havia sido um adolescente sensível, capaz de versificar e interpretar literatura clássica com profundidade. E você, Marina Ivanovna? Voltou-se Lyudmila Petrovna para ela. Sempre foi contadora? Ou sonhou com outra profissão? Na juventude, queria ser arquiteta, admitiu Marina, surpresa com a própria franqueza. Mas me casei cedo. Depois veio Artyom, e há 2 anos, meu marido morreu em um acidente. Desde então, vivo como em um sonho. Casa, trabalho, casa. Asterisco calou-se, atônita por ter compartilhado algo tão íntimo com estranhos. Mas estranhamente as palavras não doíram como costumavam. Não ficaram presas na garganta como um nó amargo. Sergei permaneceu em silêncio por um momento, como se pesasse cada palavra antes de falá-las. Eu perdi minha família por minha própria estupidez, confessou, a voz baixa, quase para si mesmo. Trabalho, viagens, tudo parecia mais importante. Quando percebi, era tarde. Minha esposa foi embora com outro, e minha filha. Fez uma pausa, engolindo em seco. Kátia tem 22 anos. Para ela sou apenas o pai de domingo, quando nem isso eu conseguia ser. Havia uma dor tão crua em seu tom que Marina inclinou-se instintivamente para a frente, como se pudesse, de alguma forma, aliviar aquele peso. Talvez não seja tarde, arriscou ela. Aos 16, Artyom também acha que não o entendo, continuou Marina, os olhos brilhando. Mas às vezes, só às vezes, conversamos de verdade. E nessas horas, vejo nele o menino que ele já foi. Eu tentei, suspirou Sergei. Liguei, escrevi. Kátia responde com mensagens curtas. Tudo bem, estou estudando, trabalhando. Como se erguesse um muro entre nós. Sabe do que me arrependo depois de 68 anos? Interrompeu Lyudmila Petrovna, com uma sabedoria que só a idade confere. Não do que fiz, mas do que deixei de fazer por medo ou orgulho. As palavras não ditas na hora certa. Isso é o que me tira o sono. Do lado de fora, um tapete branco de nuvem se estendia até onde a vista alcançava, entrecortado aqui e ali por manchas de terra abaixo. Marina percebeu, surpresa, que havia esquecido completamente do medo. Aquele espaço suspenso entre o céu e a terra, entre desconhecidos, nascia uma ilhota de confiança. A senhora vai visitar sua filha? Perguntou a Lyudmila Petrovna. Minha Nadienka, confirmou a idosa com um sorriso que era metade orgulho, metade melancolia. Única filha, cardiologista, imagine só. A vida tem dessas ironias. Passei anos ensinando sobre o coração nos livros, e agora é ela quem cuida do meu. Ri baixinho. Diz que preciso de uma cirurgia de bypass, mas tenho medo. Ridículo, não? Passei a vida dizendo aos alunos para não temerem nada, e aqui estou eu. Nada é ridículo, objetou Sergei, com uma suavidade que contrastava com sua postura habitual. Todos temos direito ao medo. A questão é o que fazemos com ele. O avião sacudiu de repente, como se tivesse tropeçado em uma corrente de ar invisível. Marina solitou um grito abafado e, sem pensar, agarrou-se à primeira coisa que encontrou. A mão de Sergei, que naquele momento estendia uma garrafa d'água para ela através do corredor. Quis soltá-la, mas outra turbulência a fez apertar ainda mais. Desculpe, murmurou quando a aeronave se estabilizou. Tudo bem, respondeu ele sem retirar a mão. São só bolsões de ar. Turbulência.
Apontou com a cabeça para a comissária que seguia impassível pelo corredor, distribuindo bebidas com um sorriso profissional. Veja, até ela está calma. Marina leu o crachá Ana. A jovem parou ao lado deles, equilibrando a bandeja com elegância. A turbulência vai ficar forte por um tempo, explicou, com a confiança de quem já viu aquilo centenas de vezes. Mas é normal nesta região. Em breve passa. Suas palavras, no entanto, não se confirmaram. Uma nova sacudida, mais violenta, fez os copos na bandeja tilintarem. Por um instante, Marina julgou ver um lampejo de preocupação nos olhos da comissária, mas Ana virou o rosto rapidamente, ajeitando o coque impecável dos cabelos escuros. Um murmúrio ansioso percorreu a cabine. Alguém riu nervosamente, outro xingou entre dentes. Lyudmila Petrovna fechou os olhos e moveu os lábios em silêncio, como se rezasse ou recitasse versos. Atenção! A voz do copiloto Vladimir irrompeu pelos alto-falantes, jovem e levemente trêmula. Encontramos uma zona de turbulência intensa. Por favor, retornem aos seus lugares e mantenham os cintos afivelados. Havia algo em seu tom, não a segurança protocolar, mas uma tensão quase imperceptível, que fez os passageiros se apertarem ainda mais nos assentos. Marina viu a comissária Ana apressar-se em direção à cabine de comando, tentando manter no rosto a expressão serena de sempre. Alguma coisa está errada, sussurrou, sem perceber que suas unhas cravavam-se na mão de Serguei. Não se deixe levar pelo pânico, respondeu ele, embora Marina notasse como seus músculos faciais se contraíram. É só precaução. Minutos se arrastaram como horas. O avião continuava a tremer, e a cabine, antes preenchida por vozes esparsas, agora respigava um silêncio carregado. Até que, de repente, um solavanco mais forte fez os corpos se projetarem para frente. Alguém gritou. As luzes piscaram. E então, no meio do caos, uma voz calma, quase estranhamente calma, cortou o ar. Senhores passageiros, aqui é o comandante. A voz era firme, experiente. Estamos passando por uma área de instabilidade atmosférica, mas a situação está sob controle. Em breve sairemos dela. Peço que mantenham a calma e sigam as instruções da tripulação. Marina respirou fundo. Aquela voz, aquele tom, eram como um farol na tempestade. Olhou para Lyudmila Petrovna, que agora segurava sua mão livre com força, e para Serguei, cujos olhos, apesar de tudo, transmitiam uma determinação tranquila. Vamos ficar bem, disse ele, mais para si mesmo do que para elas. E pela primeira vez desde que embarcara, Marina acreditou. A cabine mergulhou em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo zumbido dos motores e pelo rangido da estrutura metálica. De repente, os alto-falantes voltaram à vida. Senhores passageiros, a voz do copiloto Vladimir soou claramente abalada dessa vez. Identificamos uma falha técnica no sistema hidráulico de controle. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para resolver o problema. Por favor, mantenham a calma. O comandante decidirá os próximos passos. O salão explodiu em murmúrios alarmados. Marina sentiu o gelo do medo se espalhar por suas veias, congelando cada pensamento. Não havia mais nuvens brancas além da janela, nem a empolgação das novas amizades, nem sequer a leveza das esperanças de minutos atrás. Restava apenas a consciência aguda de que a linha tênue entre a vida e a morte havia se tornado ainda mais frágil. Artem sussurrou sem som, os lábios tremendo ao pensar no filho que poderia ficar sozinho. Lyudmila Petrovna abriu os olhos e, para surpresa de Marina, não havia pânico neles, apenas uma serena determinação. Há um êxtase no combate, e na beira do abismo uma atração sombria, recitou baixinho, mas com clareza. Lembra, Serguei? Ele assentiu, e Marina se surpreendeu ao ouvi-lo completar com voz firme. E tudo que ameaça com a morte para o coração mortal guarda um prazer inexplicável. Sempre soube que você não esqueceria, sorriu Lyudmila Petrovna. Agora, escutem os dois. O que quer que aconteça daremos conta, porque agora estamos juntos. Os alto-falantes estalaram novamente. Aqui fala o comandante da aeronave. A voz era tensa, mas inquebrantável. Confirmamos uma falha no sistema hidráulico de controle. Tomamos a decisão de realizar um pouso de emergência no aeroporto mais próximo. Peço que mantenham a calma e sigam rigorosamente as instruções da tripulação. O silêncio que se seguiu durou menos de 2 segundos. Depois, o salão encheu-se de sons descontrolados. Choro abafado, preces apressadas, respirações ofegantes. Marina fitou a janela, onde as nuvens brancas pareciam agora um cenário irreal, como se tudo fosse um pesadelo do qual ela observava de fora. Artem. O nome do filho martelava em sua mente. Imaginou-o descobrindo a notícia do acidente pela televisão, e o coração se contraiu em uma dor física.
Pelo corredor, a comissária Ana avançava com passos rápidos, ajustando o lenço da farda. Seu rosto mantinha a máscara profissional de tranquilidade, mas os olhos traíam o medo. Por favor, guardem todos os objetos pontiagudos nas bagagens, começou, recitando o protocolo decorado. Retirem óculos, gravatas e cachecóis. Sapatos de salto alto devem ser tirados. Na aterrissagem, adotem a posição de segurança, inclinem-se para frente abraçando a cabeça com as mãos. Sua voz tremulou levemente nas últimas palavras, e Marina viu, quase imperceptível, o gesto com que Ana enxugou uma lágrima fugaz. Aquele detalhe humano, tão frágil, tão verdadeiro, fez a realidade desabar sobre Marina com força renovada. Se até os profissionais estão com medo, que chances temos? No fundo da cabine, uma criança chorava alto desesperadamente, como se pressentisse o perigo melhor que os adultos. Lyudmila Petrovna, porém, endireitou-se no assento com uma postura inesperadamente ereta. Seus ombros se quadraram, e ela falou em um tom surpreendentemente claro. Sabem do que me lembrei agora? De quando, nos anos 1970, meu marido e eu voávamos de Chabarovsk a Moscou, e uma das turbinas do avião falhou. Alguns passageiros viraram-se para ela, confusos. Um homem mais jovem resmungou, irritado. Não é a hora para histórias, vovó. É exatamente a hora, jovem, retrucou Lyudmila Petrovna sem se abalar. Pois bem, nós também ficamos apavorados. Claro que sim. Mas sabem o que aconteceu? Aterrissamos em segurança. E hoje também pousaremos. Seu olhar varreu as fileiras ao redor. Sobrevivi à fome no pós-guerra quando tinha 6 anos. Minha mãe e eu comíamos bolos de ervas daninhas. Depois perdi meus pais, passei por um divórcio pela morte do meu marido. E sabem o que aprendi? Tudo passa. E isso também passará. Sergei, percebendo a intenção da antiga professora, juntou-se à conversa com uma precisão técnica que parecia acalmar o ar. Os aviões são projetados com uma margem de segurança tripla, disse, autossuficiente para ser ouvido por vários passageiros. Mesmo com falha na hidráulica, há sistemas de backup. Um jato moderno pode planar por dezenas de quilômetros sem motores. E no nosso caso, os motores estão funcionando. Mas vamos ter que pousar? Perguntou uma jovem mãe com um bebê no colo, algumas fileiras à frente. Existem protocolos de emergência, respondeu Sergei, firme. Os pilotos treinam exatamente para essas situações em simuladores. Ana, a comissária, agradeceu-lhe com um aceno discreto antes de retomar as instruções. Marina sentiu o torpor inicial se dissipar. Notou então a jovem mãe, pouco mais que uma menina com o rosto pálido e as mãos trêmulas. O bebê, de não mais que 1 ano, chorava inconsolavelmente em seus braços. Desculpe, Marina desabotoou o cinto, e balançando a cada solavanco da aeronave, aproximou-se dela. Posso ajudar em algo? Ele se acalma assim, soluçou a garota. E eu não sei como segurar ele na aterrissagem. Como ele se chama? Perguntou Marina, sentando-se ao lado dela. Coxia. Constantin respondeu a jovem com um sorriso frágil. Eu sou Vera. Muito prazer, Vera. Eu sou Marina. Tenho um filho adolescente. Estendeu os braços e Vera, aliviada, lhe entregou a criança. Marina balançou o menino devagar, entoando baixinho a canção de ninar que costumava cantar para Artem. Lembrou-se de como o marido, Vitalik, ria de seu desafino, mas admitia que a voz, por mais desajeitada, tinha um poder mágico sobre o filho. Você não faz ideia do tesouro que estamos criando, dissera ele certa vez, sentado à beira da cama enquanto ela embalava o pequeno Artem. Serei o pai mais feliz do mundo. A memória a atravessou como uma lâmina. Vitalik nunca viu o filho crescer, nunca conheceu suas primeiras vitórias ou decepções, nunca lhe ensinou segredos que só um pai poderia transmitir. E ela, Marina, havia se tornado uma sombra, consumida pela dor, fechada em sua própria tristeza. Coxia, aos poucos, silenciou, aninhando o rosto no ombro dela. Marina mostrou a Vera como posicionar o corpo do bebê para o pouso de emergência e voltou ao seu lugar. O avião começou a descida, sacudido por correntes de ar que faziam o estômago revirar. A cada turbulência, exclamações de medo ecoavam pela cabine. Mas estranhamente Marina já não sentia o pânico paralisante. Observava seus companheiros de viagem, aqueles rostos antes desconhecidos, e uma calma resignada a invadia. Como você consegue, Lyudmila Petrovna? Perguntou a idosa. Ficar tão serena? Anos de treinamento, minha querida, sorriu a mulher. Quando se vive muito, entende-se uma coisa: o medo não nos protege do perigo. Ele só rouba a alegria do momento presente. Por um instante, seus olhos se perderam nas memórias. Uma menina de vestido puído olha pela janela de uma casa de aldeia, observando a rua vazia.
A mãe diz que o pai está na guerra, mas que voltará em breve. Já faz 3 anos que ela repete a mesma frase. A pequena Lyudosha, de 6 anos, sabe que muitas crianças da vila nunca mais verão seus pais. Mas ela espera. Porque, além da fé, o que mais resta? A conversa terminou. Vejo que não é só a filha que carrega esse peso, disse Lyudmila Petrovna com um suspiro quase imperceptível. Serguei baixou os olhos, como se visse suas mãos pela primeira vez. Mãos que ergueram paredes, calcularam estruturas, mas nunca souberam segurar o que realmente importava. Lyudmila Petrovna, eu construo casas para os outros, mas destruí a minha própria, confessou, a voz rouca. Ao lado deles, Katia olhava-o com os olhos cheios de lágrimas que não caíam. Tinham apenas 16 anos e naquela noite era sua estreia no palco da escola, o papel principal que ensaiara por meses. Serguei apertava entre os dedos os bilhetes de avião, uma viagem de negócios urgente, um contrato milionário. Você nunca está presente, papai, disse ela, e cada sílaba foi como uma faca. Desta vez eu prometo, começou ele, mas a porta do quarto já se fechará com um clique seco. 3 meses depois, Helena assinou os papéis do divórcio. Acha que ainda dá para consertar? Perguntou Serguei, levantando finalmente os olhos para Lyudmila Petrovna. A velha professora ajustou os óculos com calma, como se a resposta estivesse escrita nas linhas de seu rosto marcado pelo tempo. Se sobrevivermos, disse simplesmente, você terá uma chance. E a Marina também. Ela olhava pela janelinha do avião. As nuvens haviam ficado para trás, e lá embaixo o contorno da cidade se aproximava, implacável. Pela primeira vez em 2 anos, Marina sentiu o sangue correr mais rápido nas veias, não por medo, mas por uma estranha clareza. O terror da morte, ironicamente, havia-lhe lembrado que ainda estava viva. Sabe, começou, virando-se para os companheiros de fileira, se eu pudesse dizer apenas uma frase ao meu filho agora. A voz tremia levemente, mas as palavras saíram firmes. Não tenha medo de viver, Artem. Não deixe a vida para depois. Serguei fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia neles uma sombra de dor antiga. Eu diria a minha filha, perdoe-me, Katiusha, murmurou. Lyudmila Petrovna sorriu, e seus olhos brilharam por trás das lentes grossas. E a minha neta, completou, apertando a bolsa contra o peito, eu diria, tenho orgulho de você, minha querida. O avião sacudiu violentamente. Os alto-falantes chiaram, e a voz do segundo piloto, Vladimir, cortou o silêncio tenso. Senhores passageiros, iniciamos a aproximação para pouso de emergência no aeroporto de Ryazan. Pedimos que adotem a posição de segurança e permaneçam em seus lugares até a parada completa da aeronave. Havia um fio de tensão em sua voz, mas não mais pânico, apenas a concentração de quem sabe que cada segundo conta. Marina sentiu o estômago subir à garganta quando o avião começou a perder altitude rapidamente. Ao redor, ouviam-se preces entrecortadas, choros abafados, nomes de filhos ou mães sussurrados como talismãs. Olhou para os lados. Lyudmila Petrovna tinha os olhos fechados, os lábios movendo-se em uma oração silenciosa. Serguei inclinou-se para a frente, adotando a posição recomendada, mas seus olhos buscavam os de Marina, calmos, como um farol na tempestade. Marina, chamou baixinho. Lembra que você disse que queria ser arquiteta? Ela o olhou confusa. Estavam em um avião prestes a cair, e ele falava de sonhos antigos? No sentido literal, insistiu. Se sairmos vivos, por que não tentar? 39 anos não é idade. Conheço gente que começou do 0 aos 50. Marina não teve tempo de responder. O avião inclinou-se bruscamente para a esquerda. A comissária Ana, presa ao assento perto da saída de emergência, cruzou olhares com ela. Uma pergunta muda. Pronta? Marina assentiu. Sim, estava pronta. Para o que viesse. A terra se aproximava a uma velocidade aterradora. Ela respirou fundo e adotou a posição de segurança como Ana havia ensinado. No último instante, esticou a mão e apertou a de Lyudmila Petrovna com força. O tempo pareceu parar, suspenso entre o céu e a terra, entre a vida e a morte. E naquela eternidade comprimida em segundos, Marina entendeu algo que nunca havia sido tão claro. Cada momento importava. Cada palavra não dita, cada abraço adiado, cada escolha feita pelo medo. Se sobrevivessem, jurou a si mesma, não gastaria mais um único dia com arrependimentos. O tremendo impacto veio em seguida. Bum! O metal rangia, os pneus gritavam contra o asfalto. O avião saltou na pista como um cavalo selvagem, sacudindo os passageiros para frente e para trás. Marina fechou os olhos com força, os dentes cerrados, enquanto ao redor o caos explodia. O rugido dos motores em reverso, o gemido das estruturas, o choro de crianças, os gritos abafados dos adultos. Estamos vivos, pensou,
e a simples ideia a fez engolir em seco, as lágrimas ardendo nas pálpebras. Foi então que ouviu a voz de Lyudmila Petrovna surpreendentemente firme, recitando versos como um mantra. A êxtase na batalha na beira do abismo sombrio, no oceano enfurecido entre ondas e a noite tempestuosa, no uivante furacão da Arábia, até no sopro mortal da peste, asterisco. Não era uma prece desesperada, mas um hino, a resistência humana, a teimosia de não se render. O rangido foi diminuindo. O avião desacelerava. Pelo corredor, Ana avançava, segurando-se nos encostos dos assentos. Não se levantem. Aguardem a parada total. Mas suas palavras se perderam no alívio coletivo quando, finalmente, a aeronave parou. Um segundo de silêncio. Então, o salão explodiu. Palmas, risos nervosos, choros de gratidão. Alguém repetia "Obrigado, meu Deus", como um refrão. As portas da cabine se abriram, e um jovem piloto apareceu no corredor, pálido, a camisa do uniforme colada ao corpo pelo suor, mas com a cabeça erguida. Vladimir reconheceu Marina, lembrando-se da voz nos alto-falantes. Serguei observava-o com uma mistura de admiração e algo que parecia vergonha. O piloto tinha apenas 26 anos, mas naquele dia envelhecera uma década em poucas horas. Os olhos cansados, mas o queixo firme. Passageiros cercaram a tripulação, agradecendo entre abraços e palavras truncadas. Alguns tentavam lhe dar dinheiro ou cartões de visita, outros simplesmente apertavam suas mãos, como se precisassem confirmar que tudo aquilo era real. Ana, finalmente liberta do protocolo, chorava sem disfarçar, o sorriso tremendo entre as lágrimas. Sabem, disse Lyudmila Petrovna aos seus companheiros enquanto desciam pela escada do avião, eu achava que esta viagem seria entediante. A frase, dita com a maior seriedade, fez Marina e Serguei rirem, um riso nervoso, quase histérico, mas genuíno. Debaixo dos pés, o chão era sólido. Acima, o céu infinito. E à frente, a vida que há poucos minutos havia pendurado por um fio. Fico até contente com esse adiamento, continuou Lyudmila Petrovna, estreitando os olhos com um ar malicioso. Há muito não tinha tempo livre só para mim, e para novos amigos. O ônibus serpenteava por ruas desconhecidas da cidade provincial. Marina observava pela janela, absorvendo cada detalhe, os sobrados mercantis do século XIX misturados aos prédios de 5 andares da era soviética, a igreja com cúpulas douradas que reluziam ao sol, o parque com árvores já despidas pelas primeiras geadas. Riaza, explicou Serguei, notando seu interesse. Uma cidade antiga. Sabiam que aqui tem um Kremlin quase tão impressionante quanto o de Moscou? E uma catedral de tirar o fôlego. Marina se surpreendeu. Você já esteve aqui? Projetamos um shopping center há 2 anos, mas não tive tempo de conhecer direito. Sempre trabalho. Lyudmila Petrovna sorriu, e agora terá a chance. Como se fazendo coragem, ela hesitou antes de continuar. Que tal passarmos esses 3 dias juntos? Conhecer a cidade, visitar museus, simplesmente estar juntos. Marina e Serguei trocaram um olhar. A ideia soou natural, quase óbvia. Em poucas horas de voo, havia-se criado entre eles uma conexão difícil de explicar, como se conhecessem há anos. Marina sentiu com entusiasmo. Só preciso ligar para meu filho, tranquilizar ele. E eu para minha filha, suspirou Serguei, sem certeza de que ela atenderia. O ônibus parou diante de um hotel modesto, construção soviética de 4 andares com colunas desbotadas na entrada e uma placa oxidada, Ryazan. Um funcionário da companhia aérea, vestido com colete oficial, distribuía chaves e vales-refeição. Temos um problema, sussurrou Lyudmila Petrovna, afastando-se do balcão. Faltam quartos individuais. Estão oferecendo acomodação compartilhada. Com quem? Alarmou-se Marina. Com uma senhora idosa, torceu o nariz a ex-professora. Mas ela ronca tão alto que abafaria até a decolagem de um avião. E eu, com meu coração. Deixo isso comigo, interveio Serguei decidido, e dirigiu-se à recepção. Volgou poucos minutos depois com 2 chaves. Aqui está a número 312, entregou uma a Lyudmila Petrovna. Quarto individual com vista para o parque. Mas como? Espantou-se ela. Reservei um extra, explicou ele. Tinham vagas, só não eram para passageiros com tarifa promocional. Lyudmila Petrovna fitou-o com atenção, como se visse pela primeira vez aquele aluno de outrora. Não posso aceitar esse presente. Pode sim, rebateu Serguei, firme mas gentil. Considere um agradecimento pelas redações que você corrigia com tanta paciência. Marina observava a cena com o coração aquecido. Não havia ostentação no gesto de Serguei, nem desejo de impressionar, apenas um cuidado genuíno por alguém que um dia havia depositado nele um pouco de sua própria alma.
Então está decidido, declarou Lyudmila Petrovna, resoluta. Convido os dois para jantar. Daqui a 1 hora no restaurante do hotel, e sem desculpas. Sozinha no pequeno quarto, Marina ligou primeiro para o filho. Artem atendeu quase imediatamente e em sua voz habitualmente contida transparecia ansiedade. Mãe, onde você está? Já deveria ter chegado. Tivemos um pouso de emergência, filho, disse ela tão calma quanto possível. Está tudo bem, todos estão vivos. Só um problema técnico. Emergência? Como nas notícias, o medo ecoou em sua voz. Não, tudo correu bem, apressou-se em tranquilizar Marina. Estamos em outra cidade, hospedados no hotel. Vou voltar em 3 dias. 3 dias? Sozinha? A pergunta, dita com desdém adolescente, escondia uma preocupação que Marina não ouvia há 2 anos. Não estou sozinha, Temuka. Conheci pessoas boas no avião. Uma delas era professora de russo, imagine. Te mandaram pro conselho de classe. Riu o filho, mas o alívio em sua voz era evidente. Tá bom, mãe, mas liga direitinho. De manhã e à noite, promete? Prometo. E você, como está se virando? Normal, arrastou Artem, no tom que significava deixa disso, dou conta. Então, inesperadamente, acrescentou, sinto sua falta, mãe. Aquelas palavras simples e inesperadas fizeram Marina morder o lábio para não chorar. Eu também, filho. Muito. Após desligar, ficou sentada na cama, olhando pela janela para a cidade desconhecida. Dentro dela espalhava-se um calor estranho, como se aquele dia lhe tivesse dado não apenas uma segunda chance de viver, mas também a oportunidade de reconquistar o filho. O relógio marcava quase 7. Hora de descer para o restaurante onde a aguardavam seus novos amigos, Lyudmila Petrovna, com sua sabedoria e experiência de vida, e Sergei. Marina não conseguia definir exatamente o que sentia por ele, gratidão, simpatia, algo mais profundo. Uma coisa, porém, era certa. Queria prolongar aquele encontro, entender por que o destino os havia unido naquele avião em queda. 3 dias pensou, enquanto se arrumava. Apenas 3 dias numa cidade estranha, e depois cada um volta à sua vida. A ideia trouxe uma pontada de melancolia. Após ajustar uma mecha rebelde atrás da orelha e dar uma última olhada no espelho, Marina saiu do quarto. À sua frente aguardava uma noite de descobertas, sobre a cidade, sobre aquelas pessoas e quem sabe sobre si mesma. A luz da manhã banhava as antigas muralhas do Kremlin de Ryazan, transformando a pedra branca em ouro. Marina estava na plataforma de observação, oferecendo o rosto ao sol inesperadamente quente para o outono. Ao seu lado, Sergei explicava, entusiasmado, as técnicas de construção dos séculos passados, enquanto Lyudmila Petrovna ouvia o ex-aluno com um sorriso nos lábios. O primeiro dia daquele intervalo forçado começou com um passeio pelo centro histórico. Sergei, recordando sua visita anterior, guiava-os com segurança pelas ruas estreitas, como se conhecesse cada pedra do lugar. É incrível como passamos ao lado da beleza quando temos pressa, comentou Marina, admirando os entalhes elaborados de uma moldura de madeira em uma casa antiga. A maioria das pessoas vive no automático, concordou Lyudmila Petrovna. Só quando a vida nos sacode de verdade é que começamos a enxergar o que sempre esteve diante dos nossos olhos. Ao anoitecer, entraram num café aconchegante na rua principal. Entre xícaras de chá forte e uma fatia de torta de maçã, a conversa fluiu para histórias familiares. Eu ando pensando, disse Lyudmila Petrovna, aquecendo as mãos na xícara, que a vida nos dá uma segunda chance justamente quando menos esperamos. Contou sobre o marido piloto que nunca voltou de um voo, e sobre como, 10 anos depois, conheceu alguém que lhe deu um novo amor. Achava que estaria traindo a memória de Alexei, confessou. Até entender que o coração não tem limite para amar. Ele cresce junto com o amor. Sergei ouvia, sem tirar os olhos de Marina. À luz amarelada do abajur, seu rosto parecia mais suave, mais vulnerável, como se, naquele único dia, ela tivesse deixado cair a armadura que carregava desde a morte do marido. No segundo dia foram ao Museu de Artes. Marina, que um dia sonhara ser arquiteta, contemplava as telas dos paisagistas russos com admiração genuína. Sabe, murmurou a Sergei, quando Lyudmila Petrovna se afastou para ver outra exposição. O Artem adorava quando eu desenhava casas imaginárias para ele. Cidades do futuro. Sua voz se perdeu, como se a memória a transportasse para outro tempo. O tempo havia se esvaído entre contas, trabalho e a rotina doméstica. Por que não começar de novo? Sugeriu Sergei, com uma suavidade que contrastava com sua postura usual. Nunca é tarde para retornar ao que nos traz alegria. As palavras pareciam ecoar não só para Marina, mas também para ele próprio, como se as pronunciasse tanto para si quanto para ela.
Após o museu, entraram em uma livraria aconchegante, onde as prateleiras exalavam o cheiro familiar de papel e tinta. Serguei ajudava Marina a escolher um presente para Artem, uma enciclopédia de robótica, repleta de diagramas e projetos que fariam os olhos do jovem brilharem. E o que a sua Kátia gosta? Perguntou Marina enquanto folheava um livro de ilustrações, os dedos deslizando pelas páginas como se buscassem respostas nas imagens. Serguei hesitou. Os dedos se contraíram levemente ao segurar a capa de um romance de fantasia, gênero que Kátia adorava na adolescência. Sabe, não tenho certeza, admitiu, a voz rouca. Antes, ela devorava livros de dragões e magia, mas agora, ele engoliu em seco. Falamos tão pouco que nem sei mais o que a move. A dor em sua voz era tão palpável que Marina, sem pensar, cobriu sua mão com a sua. Era um gesto instintivo, como se quisesse conter aquele sofrimento que transbordava. As meninas da idade dela costumam se interessar por psicologia, sugeriu Marina, indicando uma seção com livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal. Talvez algo assim? Juntas, escolheram uma edição com capa ilustrada, cheia de exercícios e reflexões. Na folha de rosto, Serguei escreveu com letra trêmula, para Kátia com amor. Papai. As palavras simples carregavam o peso de anos de silêncio e a esperança de um recomeço. Naquela noite, no quarto de hotel, Marina ligou para Artem. A conversa, que costumava ser breve e pragmática, estendeu-se por quase uma hora. Ela descreveu as ruas de paralelepípedos de Riaza, os detalhes dos quadros que vira, a gentileza inesperada de Serguei e até a piada que Lyudmila Petrovna contará no jantar. Vou trazer algo especial para você, prometeu, e então, como se as palavras ganhassem vida própria, acrescentou. Sabe, Temuka, eu estava pensando. Que tal irmos juntos a um acampamento de arquitetura no verão? Eles têm projetos incríveis para jovens como você com robótica, maquetes. E eu poderia retomar meus antigos esboços. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você está falando sério, mamãe? E a contabilidade? Marina sorriu, surpresa consigo mesma. O trabalho não vai desaparecer, respondeu, como se testasse o sabor daquelas palavras. Mas nós temos só uma vida, meu filho. E nela cabe muito mais do que planilhas e relatórios. Quando desligou, ficou olhando para o teto, como se buscasse no branco da pintura as respostas para sua própria ousadia. Enquanto isso, no quarto ao lado, Serguei fixava o celular nas mãos. Os dedos tremiam sobre a tela, como se o peso das palavras fosse demais para carregar. Em vez de ligar e riscar que Kátia não atendesse, digitou uma mensagem longa, sem desculpas vazias, apenas verdades nuas. Escreveu sobre o avião suspenso entre céu e terra, sobre como a proximidade da morte havia lhe revelado o que realmente importava. Não peço que esqueça meus erros, confessou. Apenas me dê a chance de estar perto. Não como pai perfeito, esses não existem, mas como alguém que te ama mais do que qualquer coisa neste mundo. Ao enviar, não esperou resposta imediata. Mas meia hora depois, o telefone vibrou. Uma palavra só. Tá. E 1 minuto depois, outra mensagem. Liga amanhã. No terceiro dia, seu último em Ryazan, foram a um parque outonal, onde as folhas douradas dançavam no ar antes de se depositar no chão como um tapete bordado pelo vento. Lyudmila Petrovna, com um sorriso malicioso, anunciou que precisava passar na farmácia. Fiquem, aproveitem este dia lindo, disse, já se afastando antes que pudessem protestar. Ela é esperta, comentou Serguei, observando a silhueta da mulher se perder entre as árvores. Sim, concordou Marina, mas sabe, estou feliz que nos tenha deixado sozinhos. Caminharam por alamedas sinuosas, falando de tudo e de nada, da infância nos pátios soviéticos, onde brincavam de esconde-esconde entre prédios cinzentos, dos livros que haviam moldado suas visões de mundo, dos sonhos adormecidos em gavetas poeirentas, dos filhos que cresciam rápido demais. Kátia respondeu, confessou Serguei quando pararam em uma ponte sobre um riacho estreito. Só uma palavra, mas é um começo. Marina sorriu. Às vezes, basta um pequeno passo para tudo mudar. Ele a olhou por um longo momento, e em seus olhos havia algo além da gratidão, uma mistura de admiração e um desejo tímido, como se temesse que suas próximas palavras pudessem quebrar aquele frágil equilíbrio. Marina, sei que nos conhecemos há apenas 3 dias. Sei que você ainda está se recompondo depois de tudo que perdeu. Mas, ele pausou buscando as palavras certas. Sinto que nosso encontro não foi acaso. Como se todas as estradas que percorri na vida me levassem exatamente a este momento, a esta ponte, a você. Ela não respondeu de imediato, mas seus olhos serenos, sem medo, diziam mais do que qualquer palavra. Havia compreensão ali, e algo que se assemelhava à esperança. Não estou pedindo nada, continuou ele, a voz mais firme agora.
Apenas quero que saiba, conhecê-la foi o mais valioso que me aconteceu em muito tempo. E se você permitir, deixou a frase no ar inacabada. Marina, em vez de responder, tocou levemente sua mão. Aquele gesto simples valia mais do que 1000 promessas.